Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Hoje, nosso culto de ensino, na terça-feira, nós estaremos meditando na palavra do Senhor. Então, para tanto, nós pedimos licença para adentrar no seu lar, para que juntos nós compreendamos a palavra do Senhor, passamos um tempo em adoração e também de conhecimento da palavra do Senhor. Para tanto, logo mais, o nosso pastor da nossa igreja aqui local, o nosso pastor Vantuil Ribeiro, estará com a palavra e logo mais nós estaremos meditando na palavra do Senhor. Nós queremos fazer uma breve oração. Eu convido você também para fechar os seus olhos, aonde você esteja, e ore comigo para que nós iniciemos esse culto de adoração ao nome do Senhor. Amém? Maravilhoso Deus, Pai que estás nos céus, na Tua presença, nós dirigimos agradecidos a Ti para engrandecer o Teu nome, ó Pai, nesse dia que o Senhor nos permitiu, depois de uma noite de paz, de bênção, a oportunidade de ouvir a Tua palavra. Sabemos que ela é o nosso rumo, é o nosso horizonte para esses dias difíceis. Então, Senhor Jesus, seja conosco, dirija, ó Pai, aleluia, nossos louvores, o Teu servo que estará com a Tua palavra, Pai, para que nós compreendamos o que o Senhor quer para as nossas vidas. Nós sabemos que sem o Senhor nós não somos nada. Para tanto, Senhor Jesus, fica conosco e nos abençoa nesta noite. Nós agradecemos em nome de Jesus. Queremos agora louvar a Deus com 3 hinos da nossa harpa. Quero convidar nossas irmãs Cida e nossa irmã Patrícia para louvar juntamente conosco. Amém? Abra a sua harpa, nós estaremos louvando a Deus com o hino de número 224. Da nossa harpa cristã. É o hino que diz que convite, para a seara do Senhor, Muitas vidas precisam do Senhor e nós estamos aqui louvando a Deus com esse hino. Poucos dias em que restam para o Criador. Amanhã já vai passar, não mais voltará. Da colheita o tempo brevemente findará. E perante o teu Senhor vazio te achará. Jovem
Jovem, desperta, forte, pronto e alerta, queiras logo responder. eis-me aqui, Senhor. Olha que a seara bem madura está, e colheita gloriosa não será. Jovem, desperta, forte, pronto e alerta, poucos dias são que resta para o Senador. Amém. Estaremos ainda louvando a Deus com o hino de número 298. Você está assistindo ao culto de ensino na nossa igreja Assembleia de Deus, em Vila Souza, amém? Nosso pastor responsável, Vantuil Ribeiro. Nós estaremos ainda louvando a Deus com o hino de número 298. Acompanha conosco. Servos de Jesus, por nosso Deus, nas trevas brilhe vossa luz, a luz lá do céu. Glória a Deus, pois vencereis, glória a Deus, pois vencereis, triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencereis, glória a Deus, pois vencereis, em nome de Jesus. Levanta, Josué, pendão, como valor, e o inimigo foge então com grande pavor. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, em nome de Jesus. Sai com 300 Gideão a combater, os midianitas logo vão a guerra perder. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencereis, em nome de Jesus. Golias muito soberbo está, zomba de Deus, mas vem Davi e nele dá com a ajuda do céu. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, em nome de Jesus. Serrais
Glória a Deus, pois vencerei. Você está assistindo o culto de ensino da Palavra de Deus nesse dia. Então, glorifica ao Senhor. Esse tempo vai passar e você vai cantar conosco, glória a Deus, pois vencerei. Nós estaremos ainda louvando a Deus com o hino de número 400 da nossa harpa cristã. Em Jesus vivendo cada dia. Amém? Acompanhe conosco neste culto de ensino. Em Jesus vivendo cada dia. Vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem comparável. Em Jesus não temo mal e nem a morte. Em Jesus estou firmado e forte. Amém? Então fica com essa confiança nessa noite, que em Jesus você vai vencer todo o mal. Amém? Quero agora passar essa oportunidade deste culto de ensino ao nosso pastor responsável, nosso pastor Vantuil Ribeiro. Amém? Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Queremos com prazer e alegria cumprimentar todos nós, nossos ouvintes, aqueles que nos assistem neste momento, no nosso grande culto de ensino, que já iniciamos com 3 hinos da nossa harpa cristã, e assim vamos dar continuidade na leitura da palavra de Deus, no nosso grande ensino. Esperamos que todos estejam em seus lares, com a sua Bíblia aberta, participando conosco do nosso grande culto de ensino, aonde Deus tem uma palavra para o meu e o teu coração. No momento que nós estamos atravessando, é da ciência de todos, mas nós cremos em Deus, que já está chegando o momento final. E eu quero, antes de ler a palavra do Senhor, quero louvar a Deus pela vida da equipe de mídia, todos que estão cooperando conosco para que o Evangelho, para que esse culto chegue até os seus lares, na certeza que vocês também estão orando por nós. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, a missionária Landina, também os meus filhos, genro, noras e netos, a minha bisnetinha também, que neste momento intercede por nós e também nos assiste com prazer e alegria. Queremos deixar para a meditação do nosso ensino nessa noite a palavra do Senhor registrada no livro de 2º livro de Reis, capítulo de número 5,
uma palavra bastante conhecida de todos nós. Queremos deixar alguns versículos para a meditação, que se encontra no capítulo de número 5, versículo de número 1, até o versículo de número 14. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra de Deus que diz assim: glória seja dado o eterno nome do Senhor para todos sempre. Deus é bom e fiel, e nós estamos crendo que Ele é poderoso para nos abençoar nessa noite, todos aqueles que estão nos assistindo, né? Glória seja dado o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: e Naamã, o chefe dos exércitos do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramentos aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou seu senhor, dizendo: assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de vestes, e levou carta ao rei de Israel, dizendo: logo é chegando a ti esta carta, saibas que eu enviei a Naamã, meu servo, para que restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus, para matar, para verificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, vede que busca a ocasião contra mim. E sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixai vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus servos, com seus cavalos, com seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito indignou-se, e foi dizendo: eis que dizia comigo, certamente ele sairá e porá em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhor que todas as águas de Israel? Não me poderia lavar neles e ficar purificado? Voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos, lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais, dizendo a ti ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes,
conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te louvamos e agradecemos pela gloriosa leitura bíblica da sua palavra. Aqui estamos, ó Pai amado, para falar a sua palavra. Estamos aqui, Senhor, apresentando, já com a leitura bíblica que nós lemos, com certeza todos aqueles que estão em seus lares, também acompanhou essa leitura, crendo, ó Deus, que o Senhor tem uma palavra para todos nós nessa noite. Pai Santo, poderoso, fiel e justo, aqui estamos para ouvir a sua voz. Temos uma necessidade muito grande, sabemos que o Senhor conhece a necessidade de cada um de nós nessa noite, ó Pai. Pedimos por bondade, por graça e por misericórdia, dê-nos uma palavra de encontro com a necessidade de cada um de nós nessa noite. Queremos apresentar todos aqueles que estão nos assistindo, aqueles que vão ouvir a sua palavra, aqueles que vão assistir. Ó Deus, fala conosco, meu Pai, de uma maneira especial, suprindo as necessidades em meio às crises, em meio aos momentos de tribulações. Senhor da glória, nós cremos que o Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Nos ajuda, Senhor, na compreensão da sua gloriosa palavra. Nós te louvamos agradecidos em o nome de Jesus. Glórias a Deus. Vamos à palavra do Senhor. Nós temos colocado aqui no nosso coração, Deus colocou no meu coração, para nós dar um tema no ensino dessa noite. Deus não honra a grandeza humana. Guarde bem essa palavra. Deus não honra a grandeza humana. Depois, no final, nós vamos entender o que o Senhor Deus quer de cada um de nós. Por que Deus não honra a grandeza humana? A esperança de Naamã, conforme nós já lemos a palavra, era um homem muito, ele tinha um zelo muito grande naquilo que ele fazia. Nós sabemos que o rei da Síria, ele tinha uma grande admiração por Naamã, por causa da sua fidelidade, por causa do seu compromisso, por causa do trabalho que ele fazia. Todas as guerras que Naamã estava na frente, com a sua sabedoria, com a sua estratégia de guerra, ele conseguia vencer. E com esta o rei tinha uma admiração, tinha um zelo, tinha um prazer em ter um líder que correspondia com as necessidades. Assim, queridos e amados, que nos ouve a palavra, que nos assiste, Deus também, eu tenho certeza, quando nós estamos aqui na terra, como representante de Jesus Cristo, como representante da igreja de Deus, nós sabemos tudo que nós vamos fazer com respeito à obra do Senhor, com respeito à nossa própria vida espiritual. Precisamos que fazemos com amor, com carinho e com toda a dedicação. Fazer aquilo que Deus tem confiado em nossas mãos, na certeza que nós vamos ser recompensado pelo nosso grande e eterno Deus. Muito bem, está aqui a palavra do Senhor. Nós sabemos que o pensamento de Naamã era um pensamento que saiu totalmente o contrário do que ele esperava. Ele esperava os acontecimentos na sua própria vida, mas aconteceu totalmente diferente, porque a Bíblia diz, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 55, versículo de número 8, diz assim a palavra:
porque os pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos caminhos. Os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Assim diz a palavra do Senhor. Nós nunca podemos achar que os nossos pensamentos precisa que aconteça aquilo que o Senhor Deus Ele está para fazer nas nossas vidas. Nós pensamos de uma maneira, nós até mesmo te fazemos um projeto nas nossas vidas, o que vai acontecer, mas acontece totalmente o contrário. Nos dias que nós estamos atravessando, quantas pessoas que fizeram os seus planos até mesmo na área financeira, nos seus trabalhos, no seu dia a dia, naquilo que ele pensava que iria realizar com facilidade. O pensamento dele foi um pensamento, mas o pensamento de Deus é totalmente diferente. Nós nunca pensava, na idade que eu tenho hoje, eu nunca pensava que passaria pelos momentos de crises em que nós estamos atravessando. Momentos difíceis para muita gente, as preocupações são muitas, pessoas se encontram desesperadas, principalmente aquelas pessoas que não têm um conhecimento de Deus. Mas eu trago nessa noite da parte do Senhor Deus uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Tem esperança no Deus que nós servimos, porque Ele sabe a minha necessidade, a sua necessidade, e Ele sabe como trabalhar nas nossas vidas. Naamã não estava entendendo nada, não estava entendendo o que iria acontecer. Eu imagino quando ele chegava que ia trocar a sua roupa, chegando ali do seu trabalho, quando ele ia trocar a sua roupa, que olhava para aquela lepra que estava no seu corpo, eu tenho certeza que passava uma tristeza muito grande na vida de Naamã. Por certo, ele pensava assim: olha, deu tudo certo o trabalho durante o dia que nós passamos, deu tudo certo, mas agora olho para dentro de mim, olho para o meu corpo e vejo uma enfermidade, vejo uma lepra incurável. Pela medicina não tem jeito, porque se tivesse jeito, eu tenho certeza, se a medicina tivesse o recurso para aquela lepra, ele não estaria sofrendo daquela maneira. Mas olha o trabalhar de Deus. Queridos e amados irmãos, igreja que nos assiste agora, o que Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo de número 13, versículo de número 7, ele diz assim: o que eu faço agora, tu não sabes, mas saberá depois. Olha o que a palavra de Deus disse. Quando aqueles homens voltaram ali, Naamã, e vem voltando com seus líderes, trouxeram grandes número de pessoas, prisioneiros, ali junto com eles. Veja, observa bem, uma palavra que me chamou a atenção e observei. Com eles trouxeram, depois daquela guerra, depois daquela invasão ali que aconteceu, ali eles trouxeram alguns prisioneiros com ele. No meio dos prisioneiros, vinha ali uma menina. A gente começa a pensar assim, gente, no meio de muitos prisioneiros, muitos homens. Agora, por que vi uma menina? Aquilo já era o trabalhar de Deus em favor da vida daquele comandante, daquele homem que tinha um zelo especial. Eu tenho certeza que Deus estava contemplando o seu trabalho. Queridos que nos ouve, que nos assiste, preste atenção numa coisa: tudo que nós dedicamos ao bem-estar da nossa vida, Deus está nos assistindo.
todos os momentos de nossas vidas, conhecendo passo a passo a nossa vida, conhecendo até mesmo os nossos pensamentos, as intenções, as imaginações, Ele conhecendo tudo. Ainda falamos para a igreja, até mesmo falamos para a igreja, podemos brincar com esse Deus? Ele conhece, amados, até o meu último dia de vida que eu vou viver. Tomara que eu vou viver mais 40 anos, se Jesus der tempos, né? Mais 40 anos, eu sempre brinco com a igreja, até nesses 40 anos de vida, que eu vou viver mais, se Jesus der tempo, sabe o que vai acontecer? Deus sabe tudo o que eu vou pensar, o que eu preciso na minha trajetória, na minha carreira ministerial, também na minha vida secular, junto à minha esposa, meus filhos, meus netos, genro e os demais membros da família, igreja confiada sobre os nossos ombros. Queridos e amados, o plano de Deus que Deus tinha na vida de Naamã, trouxe aquela menina, nós falamos na semana passada, o valor de uma testemunha, e aquela menina era uma testemunha fiel, era uma serva fiel, era uma serva temente a Deus, e era uma serva que aprendeu, porque nós temos uma responsabilidade muito grande para os pais que estão nos assistindo. Ensina o seu filho no caminho em que deve andar, leia a Bíblia com ele, compra alguns livros, algumas coisas, mostra para eles algumas coisas que vêm chamar a atenção, que eles possam ficar armazenados na sua mente para servir no dia de amanhã. Aquela menina, quando o profeta Eliseu realizava algumas curas, alguns leprosos naquela época que foi purificado através do canal de bênção, através do profeta Eliseu, ali quando realizava aqueles milagres de cura, aquela menina, ela observava aqueles grandes milagres. Assim, amados irmãos, amada igreja de Deus, assim também são nossos filhos, os cordeirinhos, os soldadinhos de Jesus Cristo, que vai para a escolinha bíblica dominical, aprende com as nossas irmãs responsáveis, aprende a palavra do Senhor, fica guardada no coração e na mente deles. Isso vai servir para o seu futuro no amanhã, até mesmo no meio dos seus colegas na sala de aula, até mesmo nas próprias casas. De vez em quando a gente vê que Deus está usando as crianças até mesmo para falar conosco, usando aquilo que aprendeu com seus pais. É o que aquela menina aprendeu com o profeta de Deus. Ela disse com muita sinceridade, ela falou com muita certeza, ela disse uma palavra que nos alegra o nosso coração, ela dizer com uma certeza muito grande, quando ela usou essa expressão, olha, eu tenho certeza, se o meu Senhor for ali em Samaria, eu tenho certeza, ele vai ser curado desta lepra. Quando ele falou aquelas palavras, Naamã ouviu aquelas palavras e acreditou que Deus estava usando aquela menina. Amados, o segredo para nós, o segredo de nós ser abençoado, é fazer tudo o que Deus ordena para nós. Deus nos ordena na palavra, nós observamos a palavra, obedecemos a Deus. Por que Noé foi abençoado, teve sucesso de construir aquela grande arca, entrar com a sua família na arca, entrou com os animais? Por quê? A Bíblia registra que Noé fez tudo o que Deus lhe ordenou. Naamã fez tudo o que aquela menina, sendo usada por Deus, ordenou que ele fizesse. Mas ele pensava que chegasse na casa do profeta Eliseu. O pensamento dele era esse: eu vou chegar lá na casa do profeta, o profeta vai colocar as mãos sobre o meu corpo, vai falar com o seu Deus, e o seu Deus vai me curar, vai purificar o meu corpo dessa lepra. Queridos e amados irmãos,
Naamã, o seu pensamento foram frustrado, porque Deus, que nós já falamos, na honra, Deus não honra a grandeza humana de maneira nenhuma. Aquele homem pensava dessa maneira, mas Deus queria trabalhar na cura, trabalhar na vida de Naamã de uma maneira totalmente diferente. Duas alternativas: ou Naamã obedecia à voz do profeta de Deus e era curado, ou do contrário, Naamã ia perecer e acabar morrendo depois de alguns anos cometido com aquela lepra que tinha sido cometido. Muito bem, vamos aqui ao esclarecimento da palavra de Deus, que diz a todos nós. Naquele momento ele ficou irado, ele ficou revoltado, ele ficou mesmo de uma maneira que não aceitou nada. Ele falou assim: não, eu não acredito que está acontecendo isso. E não foi nem o profeta de Deus que foi, ele mandou um mensageiro. Igreja de Deus, está aí uma palavra. Eu já vi comentário de pessoas, até mesmo irmãos, dizendo assim para nós: olha, eu só obedeço se descer um anjo do céu e falar comigo. Queridos que nos assistem nessa noite, vamos mudar esse pensamento. Ali não foi um anjo, foi o profeta Eliseu que pediu para o seu servo, para o seu mensageiro, levar a mensagem para o necessitado. Ele foi e levou a mensagem para o necessitado. Eu acostumo a dizer para a igreja, já falei algumas vezes e volto a lembrar aquilo que nós falamos novamente. O servo de Deus que ministra a palavra, o que ensina a palavra, eu comparo de minha parte dizendo, não posso falar por todos, mas de minha parte, eu comparo como carteiro. Um carteiro sai da central, lá com aqueles grandes pesos, para entregar aquelas correspondências em cada casa, em cada residência. Ninguém sabe o que está ali naquelas cartas, naquelas correspondências, ninguém sabe o que está ali, somente quem escreveu, quem despachou aquela correspondência é que sabe o que está ali. Queridos e amados, igreja que nos assiste, somente Deus sabe o que você está passando aí no seu lar. Somente Deus sabe o que você está precisando aí no seu lar. E o carteiro faz o quê? Ele leva a carta. Muitas das vezes pode ser uma carta de cobrança, pode ser uma carta que vai trazer uma mensagem que você não vai ficar contente. Agora você vai dizer assim: olha, o carteiro é o culpado? Não, foi lá da central, onde ele recebeu aquela carta, é que mandou para você. Nós temos o conhecimento disso. Às vezes também vem uma boa notícia. Você tem mandado alguns currículos e não tem chegado resposta ainda. É o momento de você falar: opa, agora chegou a minha vez. Lembra, Senhor, daquele currículo que eu enviei para tal empresa, para cada lugar. Eu tenho certeza, ainda nesse tempo que nós estamos atravessando, tempo de crises, Deus é poderoso para pegar, fazer com que eles peguem aquele currículo seu que está lá embaixo e traz novamente para ficar bem próximo a Ele, para quando terminar esses dias de crise que nós estamos atravessando, o seu nome ser citado, o carteiro vem trazendo a resposta do seu currículo, e você vai dar glória a Deus, porque é uma coisa boa. Então, amados, a palavra não foi muito satisfatória, porque foi levada para aquele mensageiro, e ele esperava do próprio homem de Deus. Mas eu vos digo uma coisa para todos nós essa noite: quem mandou responsabiliza. Eu tenho certeza, nenhum de nós que ministramos a palavra vamos fazer aquilo que nós queremos, ou algo que seja segundo a nossa vontade. Nós vamos fazer
tudo segundo a vontade de Deus, que os pensamentos, eu tenho que pensar, que os meus pensamentos não é o de Deus, os meus caminhos não é o de Deus, os caminhos e os pensamentos de Deus, é aqueles caminhos que nós temos que manter um certo equilíbrio, para nós fazer o quê? Existe ainda as pessoas, nos dias que nós estamos atravessando, que eles querem, usa até mesmo essas palavras, se Deus me quiser no céu, Ele tem que me aceitar desse jeito, desse. Meu irmão em Cristo, meu amigo, muda esse pensamento. Quem é nós para querer nós ajustar a nossa vida com as coisas de Deus? Nós pensa o que nós pensamos, pensa o que nós devemos fazer, é nós ajustar a nossa vida segundo a vontade de Deus, porque muitos pensam que às vezes entrar nos céus, às vezes entrar na morada que Deus preparou para nós, é como se fosse abrir a porta das nossas casas, abrir a porta do nosso carro. Não, senhores e não senhoras, entrar no céu, nós temos que ter a marca do Senhor Jesus, nós temos que ter a marca da fidelidade, nós temos que ter a marca da submissão, do compromisso que nós temos em servir a Deus, na beleza da sua santidade, com muita alegria e com muito prazer. Saiba de uma coisa, o que nós devemos fazer é nos ajustar aos plano de Deus, se nós quisermos sermos abençoados por Deus. Quantas vezes, chegando aqui, quando aqueles conselheiros, quando o servo de Naamã, quando viu que houve uma rejeição muito grande da parte de Naamã, o necessitado que precisava da cura era Naamã, mas os seus servos, os seus conselheiros, que estavam à sua retaguarda, que seja à direita ou à esquerda, eles começaram a dizer para eles, pois bem, nós encontramos na palavra do Senhor, uma palavra bastante conhecida, que na multidão de conselheiros há segurança. Nós precisamos, mesmo sendo conhecedor da palavra, pode ser um líder bem visto, pode ser um líder muito querido, pode ser tudo, mas há momento que ele precisa ouvir os seus conselheiros. Até mesmo nós que somos pais, nós devemos parar um pouquinho e ouvir o conselho dos nossos filhos, porque às vezes os trabalhos são bastante coisa para nós administrar, que às vezes os filhos ou a esposa, naquele momento tem um conselho para nos dar, que nós temos que manter um certo equilíbrio, aceitar o conselho de um pai, aceitar um conselho de uma mãe, aceitar o conselho de um filho, aceitar um conselho de um nosso colega de trabalho, que está à nossa direita, à nossa esquerda, nos auxiliando. Nós precisamos aceitar, se nós quisermos ser abençoados por Deus. Muito bem, nós até anotei aqui para nós estar vendo aqui uma das coisas importantes. Duas coisas que eu tenho observado aqui, duas coisas que nos chamou a atenção. A menina escrava israelita, uma serva fiel, uma testemunha de Deus. Veja que diferença. Uma menina que estava ali, uma serva fiel, por ser escrava, por pensar que não tinha o papai, mas a mamãe, para ter aquela amizade de pai e mãe, para dar um abraço no dia das mães, no dia dos pais. Uma escrava que a sua patroa era a mulher de Naamã, o seu patrão era Naamã, mas ela não importou com isso, não, isso não trouxe tristeza nela, porque eu tenho certeza que ela conhecia o Deus de Eliseu. Ela conhecia o Deus de Eliseu, porque ela usou a expressão com muita certeza. Eu tenho certeza que ele ficaria curado desta lepra.
Muito bem, a menina realmente, ela era uma testemunha de Deus, era uma serva fiel, era uma serva que cumpre-se a palavra do Senhor. O salmista diz assim, olha, se o meu pai e a minha mãe me desamparar, o Senhor me acolherá. Eu tenho certeza que estava no coração daquela menina. Eu digo para quem está nos assistindo nessa noite, essa palavra, que se porventura você passasse, olha, o meu pai me abandonou, a minha mãe me abandonou, mas olha para cima, o nosso Deus não nos abandonou. Ele tem um cuidado especial para cada um de nós. Muito bem, essa é uma diferença que me chamou a atenção. Olha, a segunda diferença que me chamou a atenção, a segunda coisa que me chamou a atenção, Geazi, ele andava junto com o profeta Eliseu. Não se converteu. Veja só, andava junto com o profeta Eliseu e ele não se converteu. Ele via Deus realizar milagre todos os dias através do profeta Eliseu. Triste isso, ele não se converteu. Por que que ele não se converteu? Segundo diz a palavra do Senhor, porque ele não se converteu, porque a sua mente estava presa nas coisas terrenas, a sua mente estava nas coisas terrenas, e o apóstolo Paulo, numa das suas epístolas, a primeira epístola de Timóteo, capítulo número 6 e 10, ele disse, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Querido que nos assiste nessa noite, nós podemos estudar, fazer faculdade, trabalhar, pode se advertir, de acordo com a vontade de Deus, tudo isso, nada impede nós fazer para ter uma vida abençoada de maneira nenhuma, só que nós não podemos esquecer, nós não podemos ficar presos nas coisas terrenas nessa terra, porque vai acontecer como aconteceu na vida de Geazi, ele não se converteu, que Deus os guarde, que nós estamos servindo a Deus na igreja, mas eu peço à igreja nessa noite, ouça essa palavra, não deixa nada te prender na sua vida secular, no seu dia a dia, coloca o seu pensamento lá em cima, como Paulo falou, pensai nas coisas que são de cima, não nas coisas que são da terra, porque tudo isso vai passar, e nós sabemos que o nosso alvo é ter uma vida, uma morada, uma eternidade ao lado do nosso Deus. Muito bem, vocês observaram, né? Uma missionária, uma serva de Deus, uma testemunha fiel de Deus, e outro andava junto com o profeta de Deus, também não se converteu. Que Deus os guarde, que todos nós que estamos ouvindo essa palavra, vamos se converter. No segundo livro de Crônicas, capítulo de número 7, e o versículo de número 14, está sendo bem lembrado de todos nós, nesse dia que nós estamos atravessando. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, primeiramente humilhar, porque Deus não honra a grandeza humana, se humilhar, depois orar, depois buscar a minha face, quarto, converter dos seus maus caminhos, aí eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A mudança vai ser totalmente na vida daqueles que assim o pensar. Bendito seja o nome do Senhor. Nós cremos o trabalhar do Senhor de uma maneira gloriosa. Portanto, meus amados, que nos assiste, que nos ouve a palavra do Senhor, nós queremos fazer uma pergunta: aonde você está? Se você quiser nessa noite aceitar Jesus, ou reconciliar com Jesus, está preparado. A Bíblia diz, prepara-te, ó Israel, para encontrar com o seu Deus. E antes de terminar, eu preciso de falar uma coisa. Quando aquele homem recebeu a cura, olhou na sua pele, estava completamente curado, restaurado da lepra. Ele falou assim, não, eu preciso fazer alguma coisa para o profeta Eliseu. Quando ele quis que Eliseu recebesse tantos presentes, tantos prêmios, tantas coisas lindas, que foi reservado para o profeta, mas ele falou, não,
não foi eu que fiz, por isso eu não recebo esses presentes. Agradeceu a Naamã com seus companheiros, com seus servos, e não quis receber, usando essas palavras, porque não foi eu quem fiz, foi o nosso Deus que fez. Salmo de número 118, versículo 23, diz assim a palavra: foi o Senhor que fez isso, e é coisas maravilhosas diante de nossos olhos. Queridos, se Deus te usar para louvar, se Deus te usar para orar pelos enfermos, Jesus curar, se você for usado por Deus para orar pelo irmão e Deus abrir as portas de emprego, transfira lá para cima e diga: foi o Senhor Deus que fez isso, e é coisas maravilhosas diante de nossos olhos. Onde está a primeira pessoa para Jesus? Nós queremos dar a oportunidade, se você quiser nessa noite aceitar Jesus como Salvador, nós estamos aqui para orar, pedir que Deus venha perdoar os seus pecados, escrever o seu nome no livro da vida. Uma pessoa que queira aceitar Jesus também com a oportunidade. Portanto, nós vamos estar agora apresentando os pedidos de oração para que o Senhor venha restaurar completamente. Vamos continuar orando pelo pastor Vanderlan, também que ainda se encontra internado. Vamos orar pelo pastor Mailton Santos, também faz parte da nossa presidência, do nosso ministério, para que Deus restaure a sua saúde também. Diaconisa irmã Eva, vamos estar apresentando também para que ela receba a cura, seja curada, abençoada no nome de Jesus. Pastor Josino, também a nossa irmã Viviane, nosso irmão Marcelo, receba a cura no nome de Jesus. Vamos estar orando, pedindo a bênção de Deus para todos. Queremos agradecer pela boa atenção de todos que assistiram, que está assistindo e que está ouvindo também a poderosa palavra de Deus, né? Vamos estar orando, já falamos os pedidos, citamos o nome dos pedidos de oração. Agora o que resta é nós orarmos e agradecer a Deus. Nós vamos fazer um pedido. Quem mais necessita das orações? Nós usamos dizer: eu e a minha casa e os meus vizinhos. Vamos estar orando ao Senhor. Senhor nosso Deus, soberano e eterno Pai, diante da gloriosa palavra do Senhor que nós lemos, palavra que nós ouvimos, queremos agradecer o Senhor por esta rica e abençoada oportunidade de poder falar aos nossos ouvintes, falar a todos nós aqui da nossa igreja, da nossa sede regional, aqueles que estão nos assistindo neste momento. Queremos pedir uma bênção gloriosa. Somente o Senhor tem a bênção, tem a recompensa para dar a cada um nesta noite, ó Pai. Queremos apresentar aqueles que nos auxiliam aqui na equipe de mídia. Senhor, sê com eles, abençoando em todas as áreas, de uma maneira especial. Queremos apresentar os nossos governantes. Pai amado, Senhor, dai uma direção, uma sabedoria vindo do alto, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, as famílias venham a ser beneficiadas, voltando aos trabalhos, todos aqueles que lutam para trazer o pão de cada dia para os lares. Senhor da glória, nós cremos na providência divina, que o Senhor é poderoso para despertá-los, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Queremos apresentar nosso pastor presidente nacional, pastor doutor Elias Cardoso, apresentar todos os membros da diretoria, apresentar toda a membresia, apresentar também todo o povo de Deus na terra. Queremos apresentar aqueles que agora neste momento se acham hospitalizados, pastor Mailton, pastor Vanderlan. Senhor, dá saúde aos seus servos, abençoando também, restaurando a saúde da diaconisa irmã Eva, da nossa irmã Viviane, do pastor Josino e dos demais pedidos de oração que está agendado nesse caderno de oração. Senhor, ajude, dê a bênção, supre as necessidades da igreja, abençoando e dando vitória. É o nosso pedido, a nossa oração. Cremos, já agradecemos pela vitória, em o nome de Jesus.
Atenção para a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com a sua igreja, hoje e sempre. O povo de Deus, digam amém. Glória a Jesus. Está terminado o nosso culto de ensinamento. Maravilhosa graça, maior que o meu pecar, como poder cantá-la, como hei de começar, pois alivia minha alma e vive em toda calma, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça como maravilhosa de Jesus, como firmamento e sem fim. É maravilhosa e tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha vida inútil, e maior que o meu pecado vil, o nome de Jesus engrandecer e glória lhe dar. Maravilhosa graça, traz vida perenal, por ela perdoado, vou à mansão real. Ela abrandou meu fardo, gozo de Deus agrado, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça com maravilhosa de Jesus, como firmamento e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil, o nome de Jesus engrandecer e glória lhe dar. Maravilhosa graça, quão ricas bênçãos traz, o seu poder transforma, o pecador falas, sou salvo com a verdade, por toda eternidade, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça com maravilhosa de Jesus, como firmamento e sem fim. É maravilhosa e tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha vida inútil, e maior que o meu pecado vil, o nome de Jesus engrandecer e glória lhe